Você disse que a maioria dos criativos são crianças que sobreviveram. Na infância, somos ensinados a seguir um caminho muito específico na vida, e toda individualidade, toda a excentricidade é reprimida em nós. Aprendemos a nos adaptar para conviver em harmonia. E se o design mudasse não só nossa visão, mas também nossa vida no mundo? Chris Du partiu de uma ideia simples: usar criatividade para gerar valor. Acho que os seres humanos são programados para serem animais sociais. Pode ser muito solitário, muito deprimente sentir que ninguém te entende, que ninguém te compreende. Então, seguimos esse caminho. Empreendedorismo não é para os fracos de coração. Existem todos os tipos de coisas embutidas no empreendedorismo. E parece incrível poder ter isso, ser o mestre do seu próprio tempo. Mas a realidade é que isso é cheio de riscos. O seguro é arriscado e o arriscado é seguro. Há um limite para o que você pode fazer para eliminar o risco. Sobre empreendedorismo, De ensinar design a criar um império que redefine branding e educação empresarial, seu trabalho já impactou milhões, transformando arte em ação e ideias em impacto. Nem sempre foi claro, momentos de dúvida, lutas que testaram seu propósito e uma busca constante por clareza em um mundo barulhento. preço define posicionamento. Preços altos indicam mais valor. Branding pessoal é quem você é, não o que faz. Mergulhe em quem você é e reflita isso ao mundo da forma mais autêntica e real possível, sem filtros. Muito poucos conseguem fazer isso. Quero destrinchar uma das suas ideias só para começar. Você disse que a maioria das pessoas criativas são crianças que sobreviveram. Explique o que essa ideia significa. Sim, acho que é o seguinte. Na infância, somos ensinados a seguir um caminho muito específico na vida. Toda individualidade e excentricidade acaba sendo reprimida de algum modo. Aprendemos a nos adaptar para conviver bem com os outros. Se você se lembrar dos seus primeiros anos na escola primária, a criança que gostava de pintar e se sujava era a excluída, evitada e acabava ficando sozinha. Pode ser um lugar muito triste. Percebemos esses sinais sociais rapidamente e somos socializados. Aprender a criar uma persona nos ajuda a conviver e ser aceitos na cultura e sociedade. Porque eu acho que os humanos são programados, a maioria de nós é programada para ser um animal social. Por isso, pode ser solitário e deprimente sentir que ninguém te entende. Então, seguimos esse caminho. E por isso, as pessoas criativas são os desajustados que não viram isso ou não conseguiram acompanhar, apesar de seus melhores esforços. E sobrevivem até a idade adulta. Para conseguir manter essa curiosidade, a capacidade de continuar perguntando. E se? Experimentar coisas novas e viver na imaginação deles. Quando você olha para aquelas pessoas que sobreviveram à infância, o que permitiu que elas sobrevivessem? O que fez com que elas deixassem o modelo tradicional de ensino? Foi a sociedade? E manter essa criatividade que obviamente lhe serve muito bem na vida adulta? Brian Collins usa um termo que gosto muito: desajustados talentosos. Por algum motivo, não conseguem seguir o plano. Quando o instrutor disse, levantem a mão primeiro, eles não levantaram a mão ou coloriram dentro do quadrado. Eles simplesmente não conseguiam fazer isso por algum motivo. Talvez eles sejam neurodivergentes ou pensem de forma divergente e enxerguem várias ou múltiplas possibilidades para o futuro e gostem de explorar isso. Vou te dar um exemplo. Em Civilização Mundial, acho que estou no fundamental na escola John Steinbeck. O Sr. Thompson estava sempre falando sobre as coisas, e ele era um palestrante muito envolvente e nos ensinava sobre história mundial e civilizações. Eu sempre rabiscava personagens no caderno enquanto ouvia, mas desenhava. E o Sr. Thompson, graças a Deus por ele, porque ele me permitiu me expressar da maneira que eu queria. E sabendo muito bem que se ele fizesse uma pergunta, eu não estava sonhando acordado, eu não estava desatento, eu estava realmente prestando atenção. Eu só acabava encontrando alguma atividade para minha mão direita fazer. Foi engraçado porque ao meu lado havia uma garota chamada Heather que dizia: "Por que você está pegando no meu pé?" Quando ele desenha o tempo todo, ela diz: "Vou perguntar algo para ele, ele sabe a resposta e você não." Essa é a diferença. Então, eu acho que temos algumas pessoas que veem algo em nós, que são nossos campeões, mesmo que não digam isso explicitamente para nós. Eles apoiam nosso sucesso e nos dão liberdade para explorar a criatividade. Às vezes, é um dos pais ou um irmão. Passei por isso várias vezes. Minha mãe me deu um aerógrafo e compressor ao notar meu interesse pelas pessoas na feira personalizando camisetas. Ela sentia que havia algo ali. Meu irmão mais velho me deu um cartão de crédito para começar meu primeiro negócio e sempre me incentivou.
Tipo, na aula de metalurgia, eu fazia esculturas de arame e ele dizia: "Isso é uma peça de arte muito legal." E eu respondia: "Isso não é arte, isso é só uma tranqueira que eu fiz." Existe uma maneira de arquitetar a criatividade? Ou se você cresceu sem esse apoio e agora trabalha das 9 às 5, e você está ouvindo esse podcast e você consome o futuro e consome seu conteúdo, seu programa e seu canal no YouTube, você pensa, caramba, tipo, quero sair da zona de conforto, ser criativo e construtor. Mas esse não é o ambiente de onde eu vim, então eu não quero simplesmente jogar a toalha. Como você projeta a criatividade? Ótima pergunta, Scott. Gosto muito dela. Sinto que há uma frequência sendo transmitida que só alguns conseguem ouvir. Suspeito que quem assiste nosso canal, seu canal ou ouve no podcast já está sintonizado para ouvir isso. Então talvez a gente não precise tanto reverter, engenheirar ou arquitetar isso, tanto quanto dar a eles permissão para explorar esse outro lado que eles reprimiram por muito tempo. Há uma inquietação presente, eles têm consciência disso. Eles apenas seguiram o plano de outra pessoa para alcançar o sucesso. Eles estudaram na escola e matérias certas, tiraram boas notas e obtiveram diplomas para comprovar. E então eles estão nessa rotina e simplesmente ficam ali, pensando e sonhando acordados. Será que existe algo mais? Eu vejo alguns paralelos com Matrix. E Matrix é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Provavelmente o melhor filme de todos para mim. E nele, o personagem principal, Neo, sabe no fundo do coração e da alma dele que existe algo a mais nisso, mas ele não consegue identificar exatamente o que é. Quando ele recebe essa mensagem no telefone, na tela dele, no terminal dele, aparece algo como "siga o coelho branco", e é só isso. Não está claro o que isso significa. Algumas pessoas o incentivam a ir a uma festa, mas ele não quer. Quando ela se vira, há uma pequena tatuagem de coelho nas costas dela, e ele segue o coelho. Talvez eles estejam ouvindo e pensando: será que é meu momento? Pode não ser, mas suspeito que sim. Se você está ouvindo isso, já captou a frequência. Agora, eu quero fornecer uma definição mais ampla do que significa ser um designer ou uma pessoa criativa. Assim você não vai pensar: ah, eu não desenho, pinto, canto ou toco música. Eu estou excluído dessa conversa. No seu livro The Brand Gap, Martin Neumeyer cita Herbert Simon, acho que é esse o nome dele, que é um ganhador do Prêmio Nobel, sobre a definição dele do que é um designer. E se eu me lembro corretamente, é algo mais ou menos assim. Um designer é alguém que cria caminhos de ação para ir de uma condição ou situação existente para uma desejada. E eu realmente gosto disso. Isso significa que o mundo é do jeito que é, e nós buscamos melhorá-lo de maneiras pequenas ou grandes. Qualquer um que faz isso é o designer. Quero dizer, você saiu, você foi adiante e meio que afirmou isso. Sua fase atual da vida, ou versão de si mesmo, começou em idade mais avançada. Você começou a criar conteúdo aos 42 anos. Você se considerava uma pessoa criativa antes disso, ou foi assim mesmo? Teve algum momento decisivo que te levou ao caminho em que está hoje? Eu me dei permissão para ser uma pessoa criativa. Acho que sim. No último ano do ensino médio, eu sempre desenhava e criava coisas, pensava em construir negócios e realmente os construía, fracassava espetacularmente. E só quando conheci um designer gráfico de verdade, aos 18 anos, é que pensei que isso poderia ser um caminho de carreira possível para mim. Por isso considero importante compartilhar isso com as pessoas. Até vermos alguém com quem possamos nos identificar fazendo aquilo que queremos fazer, não nos permitimos sonhar tão alto. E essa é a parte triste da vida real. Então, quando conheci esse designer gráfico da vida real trabalhando em seu estúdio em casa, o nome dele é Gene Walker. Ele tem um Macintosh 512K antigo, sabe, monitor monocromático, e está fazendo trabalhos profissionais de design com o mouse e as mãos. Eu achei muito legal. Já vi na televisão, mas nunca conheci alguém que faz isso. Tudo que víamos era o MAC Paint e algumas ferramentas de ilustração bem básicas que não me interessavam. Mas ali estava ele desenhando formas de letras e criando sistemas completos de logotipos. Pensei, isso é muito legal. Naquele momento, percebi que era criativo. Sempre soube, mas nunca me permiti, e isso é fácil de perceber. Se você perguntar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast ou assistindo a isso, volte à sua infância, as lembranças mais queridas que você tem. Geralmente envolvem brincadeiras e imaginação. Seja colocando uma fantasia e fingindo atuar em uma cena, construindo um forte, talvez você tenha projetado um carrinho de rolimã ou algo parecido com um carrinho de corrida. Há algo que você fez e que trouxe alegria ao seu coração. E então te disseram que isso não era algo sério. Isso é brincadeira, e agora temos que trabalhar.
e você deixou essas coisas de lado, só tente se lembrar desses momentos. Esses são sinais de quem você deveria ser antes que essa ideia ou sonho sumisse. Eu já sabia disso desde cedo. Eu era uma pessoa criativa, mas não me permiti seguir isso de forma profissional. Primeiramente, quero que a sua história sirva de exemplo para pessoas que estão mais avançadas em suas carreiras. Obviamente, acho que essa é uma mensagem muito importante, porque eu acho que essas pessoas se sentem presas e limitadas ao que estão fazendo, especialmente quando fazem isso desde os 20 anos. Acho que essa é uma ótima história para você comentar. Mas o que foi que te deu permissão para fazer essa mudança tão radical? Contextualizando, de cerca de 2000 a 2018, trabalhei e estudei como designer gráfico profissional. Estudei e me formei em design em uma escola de arte prestigiada. Comecei em comerciais e videoclipes, onde fiquei por quase 25 anos. Algo significativo aconteceu em 2014 que mudaria o rumo da minha vida. Preciso mencionar alguns pontos importantes para as pessoas entenderem e analisarem. Primeiro, eu vinha trabalhando praticamente de forma contínua como empreendedor por uns 20 e poucos anos. 1995 foi quando comecei minha empresa, então já eram quase 20 anos naquele ponto, eu acho. Eu já havia acumulado reservas financeiras suficientes para pensar no que queria fazer com o resto da vida. Não é crise de meia-idade, mas ocorre quando deixamos de buscar dinheiro. Começamos a nos perguntar: quem devo ser no mundo? E foi uma confluência, algumas coisas diferentes acontecendo em um curto espaço de tempo que me fizeram mudar para uma direção bem diferente. Dou aula de design sequencial em um centro de arte com minha esposa, que também é designer. E na aula, ela meio que me faz essa pergunta, que é: eu acho que você foi destinado a fazer mais e ser mais, que o seu talento precisa ser compartilhado. Escola de arte particular, com sala pequena e boa proporção aluno-professor. Nunca mais de 8 alunos por vez. Fiquei pensando, caramba, como faço isso? Porque eu sentia que precisava da instituição, precisava do processo de matrícula deles, precisava do currículo, precisava das credenciais, precisava de todas essas coisas. E eu não tinha uma resposta para isso. Mas, menos de 6 meses depois, eu reencontro um velho amigo da escola de arte. O nome dele é José Cabaler. Nos encontramos na sala de reuniões da AIGA conversando sobre o futuro do design, enquanto eu fazia perguntas sobre web design para ele. E isso iniciou uma cadeia de eventos que nos levou à conclusão de que nós dois somos muito apaixonados por educação. Ele já estava ensinando usando o YouTube e eu estava ensinando em escolas presenciais. E ele estava me desafiando. Por que não fazemos conteúdo juntos? E, a princípio, eu rejeitei a ideia. Eu achava que só impostores, pessoas que não têm nenhuma habilidade de verdade, entram no YouTube e ficam falando sobre coisas que não sabem nada a respeito. Porque era mais ou menos assim que o cenário era em 2014. Muito verdade, né? E Algumas coisas também não mudaram. mas agora você vê advogados, vê terapeutas, vê pessoas com Pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. vários diplomas. E pessoas que são empreendedores sérios, criando conteúdo no YouTube. Pessoas que venderam empresas por 100 milhões de dólares fazendo conteúdo no YouTube, porque veem a oportunidade. Mas naquela época era meio obscuro, mas ele insistiu que eu fizesse isso e me fez uma oferta muito generosa, uma que eu não pude recusar. E então, eu comecei a criar conteúdo. Demorou alguns anos para eu perceber. Tipo, isso vai dar certo, existe um negócio de verdade aqui. E isso me permitiu fazer a transição de trabalhar com atendimento ao cliente para trabalhar apenas com conteúdo e educação. E é isso que eu tenho feito nos últimos, acho que 10 anos agora. Você acha que essa é a versão ideal do empreendedorismo? Onde você constrói uma rede de segurança para que possa ou deva assumir mais riscos? As pessoas deveriam trabalhar das 9 às 5 sem total segurança financeira, mas começar a construir algo ainda jovens? Tipo, bem, se você pudesse dar a alguém o manual perfeito para um empreendedorismo com menos riscos e maior chance de sucesso, como seria isso? Por dizer coisas que podem ser polêmicas. Então, se eu disser algo com o qual você discorda, eu te encorajo a contestar. Empreendedorismo não é para os fracos, tem todo tipo de coisa envolvida no empreendedorismo. Tem um lado que as pessoas falam, como ser seu próprio chefe, ter a capacidade de escrever seu próprio futuro, por assim dizer, ganhar dinheiro e gerenciar pessoas. E parece incrível poder ter isso, ser o mestre do seu próprio tempo. Mas a realidade é que isso é cheio de riscos. E o empreendedorismo é risco. E é arriscado poder fazer isso. Mas tem um administrador que disse: seguro é arriscado e arriscado é seguro. Se escolher o caminho seguro, terá um emprego previsível. Mas esses empregos podem desaparecer e você meio que fica à mercê do que as corporações quiserem fazer com a sua vida. E isso é um problema, certo?
Elas cortam, se fundem, vendem e entram numa má gestão, deixando você preso, sem saber o que fazer. Então eu quero que as pessoas saibam que há um limite para o que você pode fazer para eliminar o risco do empreendedorismo, porque o empreendedorismo recompensa quem está disposto a correr riscos. Acho que uma das grandes coisas da América é sermos uma sociedade capitalista. Recompensamos as pessoas com patentes e propriedade intelectual, que podem ser registradas como marca ou direitos autorais. Nós damos a elas incentivos fiscais especiais para que possam construir negócios, porque sabemos que existe uma porcentagem bem alta de fracasso. Se isso combina com você, talvez deva considerar, mas não posso fazer você ser mais tolerante ao risco. As pessoas podem ser avessas ou tolerantes ao risco. Por exemplo, minha esposa é bem avessa ao risco. Ela quer uma vida estável e não correr riscos, especialmente agora que estamos envelhecendo. Ela não quer isso. E eu entendo isso, mas eu prospero nesse tipo de ambiente de estresse e incertezas. Acho que esse é o primeiro sinal de que você está pronto para empreender. O segundo ponto é perceber uma coisa: a sua vida é relativamente curta. Desde o nascimento, você já começa a contar os dias até a morte, seja por causas naturais ou não. Você vai morrer. E se você chegar a essa conclusão, se você só tem uma chance nessa peça, por que não fazer a jogada? O que há de mais grandioso e ousado que você pode fazer para trazer alegria, sentido e propósito à sua vida? Sei que ninguém acorda pensando que seu sonho é trabalhar das 9 às 5 para enriquecer outra pessoa. Você fala muito sobre empreendedores de primeira viagem e acho que esse é um dos seus posts mais virais. É sobre precificação, quanto cobrar e quanto você vale. Acho que foram cerca de 64 milhões de visualizações nesse post. O conceito de artista faminto, empreendedor solo e de cobrar pouco é um tema muito debatido. Porque eu acho que, para empreendedores de primeira viagem, é muito estressante pedir dinheiro para alguém e pedir uma quantia grande de dinheiro. Acho que muitas vezes caímos na síndrome do impostor e não pedimos o suficiente. Então, talvez você possa me explicar alguns dos argumentos que você usa para cobrar mais, para reconhecer seu valor, para saber o quanto você realmente vale. E talvez até falar sobre isso em termos de uma linha do tempo enquanto você está construindo seu empreendimento como solopreneur. Tipo, você adota essas ideias de cobrar um valor premium já no primeiro mês? Ou isso é algo para o mês 12 ou para o segundo ano? Beleza, vou fazer algumas analogias. Se eu me perder na minha própria analogia, me puxa de volta, tá? Só acena pra mim, tipo, ei, a gente não faz ideia do que você tá falando mais. Certo? É assim que eu quero olhar pra isso. Não sei se você já jogou Batalha Naval, aquele jogo em que tem uma telinha. Na Batalha Naval, você não tenta apenas afundar o navio de guerra. Você realiza uma busca de alcance. Você posiciona alvos no tabuleiro e elimina áreas inteiras onde o navio de guerra não pode estar. E se você estiver em campo, talvez antes de computadores e armamentos assistidos por inteligência artificial estarem disponíveis. Você atiraria como uma catapulta, certo? Uma trebuchet dispara um tiro e você pensa, foi longe demais. Ao disparar de novo, não faz só pequenos ajustes. Se for muito curto, erre menos. Entre essas marcas, você acerta. Assim o terceiro tiro ficará próximo. Algumas pessoas apenas tentam algo, não dá certo, e passam a agir sem estratégia, fazendo coisas aleatórias. E eu quero que você pense no seu valor como um jogo, e o preço é um jogo. Então, nós não sabemos onde o alvo vai estar. As pessoas costumam perguntar quanto Jimmy ou Maria ganharam nesse trabalho, e respondem, $30 por hora. Bem, com base no portfólio deles, eu não sou tão bom quanto eles, ou não sou tão rápido ou experiente quanto eles, então vou cobrar 25. Comparamos com esse parâmetro, mas usamos dados bem ruins. Como sabemos disso? Maria ou Beto colocou o preço certo desde o início? A gente começa a ajustar devagar. Vamos fazer 26 ou $28. Subimos aos poucos e, após anos de trabalho, pensamos, agora estou pronto para cobrar como o Beto e a Maria. O meu lance é que eu sei que o que eu faço é bom. Dediquei tempo e esforço na escola porque sabia minha posição em relação aos outros. Colegas de classe. Então, quando entrei no mercado de trabalho, comecei a cobrar um preço e eles aceitaram. Isso me fez pensar, esse é o limite, porque eu sempre quero um pouco de tensão na conversa, geralmente evito tensão, mas no jogo de precificação, eu adoro ter tensão. Quero aumentar esse preço de novo e ver o que dizem para o próximo, ou mesmo cliente. Seja qual for o valor pago, faço um trabalho melhor e crio mais valor do que cobro.
E eu sempre sei que estou do lado certo dessa equação. Na minha cabeça, mesmo naquela época, nenhum valor me faria deixar de trabalhar mais duro. Quero conquistar esse negócio e te deixar satisfeito. Se não ficar, não precisamos mais trabalhar juntos. E isso vai ser uma marca ruim para mim. E eu sei disso. E muita gente criativa se sente assim. Continuo pedindo dinheiro até dizerem não, mas não paro. Penso, por que disseram não? Dessa vez, eu fico me perguntando por quê. Porque a percepção do valor que eu criei na mente dos potenciais clientes ou do cliente não supera a dor que custa para eles me darem esse dinheiro. A boa notícia é que se você vende para compradores de alto poder aquisitivo, pessoas que têm problemas sérios, o limite de dor delas é muito alto em relação ao preço que estão dispostas a pagar para se livrar desse problema. Vamos mudar o contexto agora. Se você está em um barco afundando no mar, não sabe nadar e sua família de 4 pessoas está com você, todos correm risco de morte. Qualquer pessoa que se aproxime de você, que ofereça um bote de emergência, colete salva-vidas, um sinalizador ou um conserto instantâneo para o seu barco. Você vai pagar praticamente qualquer coisa porque isso vale muito para você. O problema é quem chega de barco para salvar você e sua família de 4 pessoas. Eles consideram apenas custo de material e tempo, cobrando pelo que gastam, não pelo valor para você. Agora, talvez essa não seja uma analogia muito boa, porque, você sabe, agora você está cobrando dinheiro para salvar a vida das pessoas. Então, talvez seja uma analogia ruim. Acho que deixei meu ponto claro. Então, o que você faz é entender que a outra pessoa tem um ponto de dor. Ela pode pagar por isso e ficaria feliz em te dar dinheiro para resolver o problema. Não queremos negar a eles esse processo de descobrir qual é o valor para eles. E é por isso que eu continuei jogando o jogo. Passei de ganhar cerca de $250 por dia, 30 por hora, em 8 horas, para 300 a 400, depois 600 a $800. E eu estava começando a sentir que estava batendo em um teto aqui. Na minha cabeça, não era que havia um problema, mas sim outro a ser resolvido. Como aumento o valor percebido no meu trabalho? Para quem devo vender para que reconheça esse valor? Continuei encontrando compradores para o trabalho. Primeira lição: preço é posicionamento. Ao comparar objetos, o que tem preço mais alto é percebido como mais valioso. Esse é o ponto principal. Se olharmos para camisetas, tênis e carros, vou te dar um exemplo. Eu sou muito fã de lançamentos limitados, tênis. Não falo dos Air Force One, conhecidos por todos, mas daqueles modelos estranhos que lançam e poucos gostam. Eles produzem poucos e cheguei tarde nesse jogo. Mas você recebe uma mensagem quando eles são lançados. Não sou esse cara, cheguei tarde no jogo, é um tênis de 8 anos e penso, queria muito esse tênis. Estou tentando descobrir o preço e o valor disso para mim, certo? Quando vejo um tênis custando 6, 7, $800, está muito acima do preço de varejo. Eu penso, este é o certo. E aí, por causa do direcionamento, alguma empresa começa a me direcionar e diz: ah, você quer isso? Tênis de edição limitada? O nosso custa $, 150. Minha primeira reação é: isso é falso. Eu conheço o preço de mercado, sempre entre $600 e $800. Então, 1 por 150 chama a atenção. Como esperado, ao analisar os detalhes, não usam o nome da marca. Eles falam daquele tipo de sapato, pegam toda a parte de otimização para mecanismos de busca, mas não podem afirmar que é exatamente o mesmo sapato. E eu, como muitas pessoas, não quero comprar uma imitação, porque comprar uma imitação diz algo sobre mim e sobre meus valores. Não compro falsificações nem apoio essas empresas. O preço é uma questão de posicionamento. Muitos de vocês também. Se você quer clientes melhores, o que você precisa fazer é cobrar mais caro, porque assim você vai atrair um tipo diferente de comprador. Alguém que tem um problema maior, alguém que acredita que o que você faz é a solução para algo que eles sentem ser urgente de resolver. Quando você fala, tudo faz sentido. O senso comum nunca é comum. Esse é basicamente meu lema. Mas, de novo, eu estava olhando minhas anotações. 64 milhões de visualizações sobre esse tópico em particular. Por que você acha que esse assunto viralizou tanto? Por que as pessoas têm tanta dificuldade com isso? Quando parece que a resposta deveria ser sim, cobre mais, faz sentido. Se disserem não, então descubra por que estão dizendo não. Acho que esse vídeo tem mais visualizações porque existem 2 lados nesse argumento. E sempre que você encontra isso, quando um assunto gera discussão entre 2 lados, acho que o vídeo recebe muitas visualizações. Porque se todos nós concordássemos, seria tipo, bom, isso é uma platitude. Todos achamos que respirar é necessário, que o amor é bom no mundo e que a bondade também, certo?
Se você faz vídeos sobre generosidade, bondade e amor, você vai conseguir algumas visualizações, mas dificilmente alguém vai dizer, bom, isso é uma ideia terrível. Conseguimos muitas visualizações, porque abordamos um tema sensível. Então, para todos os criativos, e estou falando de como isso se expandiu muito além dos designers gráficos e das pessoas que fazem logotipos. Tenho pessoas que trabalham em aeroportos, assistem a esse vídeo, servem em fast foods ou atuam como encanadores, azulejistas e eletricistas, dizendo, assisti ao seu vídeo, isso mudou tudo para mim. Então, o que eu estou fazendo é dando a eles um argumento lógico sobre o porquê. Cobrar com base no tempo, precificação baseada em tempo, te pune por ser bom, por ser eficiente e por ser experiente. Você consegue fazer um trabalho até 5 vezes mais rápido e melhor que um novato. Se o novato cobrasse a mesma taxa que você, ele lucraria mais. Você está sendo punido por sua eficiência e competência. Por outro lado, alguns pensam o oposto e dizem: você só quer aumentar preços sem fundamento, é um idiota. Segundo eles, não sei do que falo porque no mundo real não funciona assim. Então, você recebe os dois lados, tanto do ponto de vista do comprador quanto do vendedor, discutindo entre si, e eu incluso, dizendo que ou eu não sei do que estou falando, ou Chris Preach. Por isso esse vídeo tem tantas visualizações. É curioso e engraçado ouvirmos que o mundo real não funciona desse jeito. Em empresas anteriores, já devo ter gasto uns 50 mil em um PowerPoint da Deloitte ou McKinsey. Isso sairia mais barato. Esse mundo definitivamente funciona assim. Esse PowerPoint barato foi feito para uma empresa pré-receita, pois era o máximo que você gastaria antes de gerar receita. Mas quero dizer, há uma quantidade infinita que você pode cobrar se conseguir encontrar uma forma de quantificar o valor. Se você olhar mesmo, quero dizer, podemos falar sobre conteúdo por um segundo. Eu sei que você, na verdade eu não quero falar sobre conteúdo ainda. Esse assunto é divertido, você fala bastante sobre ele. Ouvi outros podcasts seus e gostei da sua posição. Então, sobre marca e marca pessoal, todo mundo está tentando construir uma marca pessoal. E acho que você estava conversando com Eric Sue, se não me engano, sobre isso, e sua posição era: você está realmente construindo uma marca pessoal? Muitas pessoas pensam ter marcas, mas na verdade não têm. Por favor, explique isso, pois gosto desses pontos de vista polêmicos que raramente se ouvem. Acredito que isso é algo que espero que as pessoas ouvindo esta audiência entendam. Há empreendedores na plateia e outros ainda tentando construir. No fim, o irônico é que não acho que as pessoas devam construir uma marca pessoal só por construir. Acredito que eles buscam um indicador de vaidade. A principal dúvida que recebo é: como crescer meu público no Instagram? Considero isso a medida mais útil de uma métrica inútil do meu sucesso. Com licença, mas isso realmente não me beneficia. Os downloads do podcast não vêm do Instagram. Eu posso crescer no Instagram, mas se você está falando de onde eu monetizo minha marca de verdade e meu público de verdade, não é no Instagram. Acho bobo quererem fazer isso, mas entendo que buscam fama, seguidores ou vaidade, sei lá. Fale comigo sobre marca pessoal. Tem muito para discutir. Fiz algumas anotações e acho que precisamos de uma conversa animada. Fica o aviso para todos. Vai esquentar um pouco, ok? Você pode se sentir provocado ou exposto na conversa. Scott, vou contar com você para representar a sanidade porque vou enlouquecer agora. Fechado, fechado. Primeiro, as palavras. As palavras importam. Temos que concordar que as palavras importam e as definições das palavras e ter uma definição comum e compartilhada das palavras também importa. Porque, caso contrário, qualquer um pode usar qualquer palavra para significar algo diferente do que ela realmente significa. E quando falamos sobre marca, marca se tornou um termo elevado e ficou tão popular na cultura criativa que as pessoas usam essa palavra de forma errada o tempo todo. Alguns desenham logotipos e afirmam: faço branding. Não, você cria um logotipo, cria um sistema de identidade. Não, você é designer de sistemas de identidade. As pessoas que podem legitimamente afirmar que fazem branding ou design de marca são aquelas que entendem a empresa como um todo, a cultura, a missão, a visão, o propósito. Entendem seus clientes, seus desejos e necessidades e desenvolvem uma abordagem completa de 360 graus para comunicar e compartilhar uma experiência com seus clientes. Isso não parece muita gente. Como não gostam de serem chamados de designers de logotipo, passam a se intitular especialistas em branding, mesmo não sendo. Isso não diminui o valor de uma marca de qualidade. Eu pagaria caro para quem sabe criar um ótimo logotipo, marca tipográfica, nominativa, combinada ou símbolo, porque poucas pessoas conseguem criar um logotipo realmente bom.
Mas existe essa falsa conexão de que se você cria uma marca ou escolhe cores, então você está fazendo branding, porque branding é muito mais do que isso. Ao analisar toda a experiência do cliente com branding, entendemos seu significado. Martin Neumeier já explicou isso muito bem. Ele define marca em seus livros, vários livros sobre marca, como uma sensação instintiva, o sentimento instintivo de uma pessoa sobre um produto, serviço ou organização. É um sentimento gerado por diversos pontos de contato. E isso pode vir de como você é recebido na porta, de como eles respondem a um problema de atendimento ao cliente, até os menores detalhes da experiência de embalagem. A Apple faz isso muito melhor que todos. Comprar um produto da Apple oferece uma experiência única, desde a entrada na loja até a saída, diferente de qualquer outro lugar. Eles fazem isso há décadas, mas mesmo assim as empresas ainda não conseguem copiar a experiência que a gente tem, certo? Posso acrescentar uma coisa a isso, só para entender o quão detalhista a Apple é na experiência geral da marca. Se você pegar qualquer uma das caixas de telefone deles, eles calcularam até o atrito da caixa de modo que leva apenas alguns segundos para a caixa abrir sozinha. Então, toda vez que você pega um telefone tipo do balcão ou algo assim e está segurando aquela caixa, vai levar, eu não lembro quanto tempo é. Pode ser 3 ou 4 segundos, mas todas as caixas abrirão ao mesmo tempo. Essa é exatamente a quantidade de atrito que eles colocam entre a parte de cima da caixa e a parte de baixo da caixa. Então, a atenção aos detalhes, isso é como uma aula magna sobre marca. Até o modo como você puxa a aba e o plástico sai inteiro. Esses são pontos de frustração na maioria dos produtos ao recebê-los. Você precisa enfiar uma faca, cavar e rasgar com os dentes. Às vezes, elas simplesmente caem e parece que, uau, eu poderia ter quebrado aquilo. Ou então, tem fricção demais. Agora não consigo tirar e isso me irrita muito. Então, o nível de detalhe ao qual eles prestam atenção é incrível. É isso que chamamos de branding. Ok, então agora saímos do branding para o branding pessoal e há algumas diferenças aqui. Então, ainda entendemos como a intuição de uma pessoa é sobre toda a experiência. E existem muitas definições de branding. Dizem que sua reputação é aquilo que falam sobre você quando não está presente. Mas às vezes eu acho que essas coisas são um pouco reducionistas demais e eu prefiro usar a definição de pessoas que passam a vida desenvolvendo marcas. Certo? Agora, uma marca corporativa é muito diferente de uma marca pessoal, pois uma marca corporativa é a soma das opiniões e ideias de várias pessoas diferentes. Ela meio que não representa uma pessoa, representa toda a cultura de uma empresa. Embora uma pessoa comece, ela cresce muito além disso em termos de como existe hoje. Steve Jobs e Steve Wozniak fundaram a Apple na garagem de Cupertino, mas hoje não tem mais ligação com a empresa. Mas a Apple ainda tem uma marca muito forte. O problema com isso é que existe todo um grupo de pessoas, desde redatores, estrategistas, diretores de arte, designers, departamento jurídico, recursos humanos, meio que filtrando a experiência para as pessoas. E assim, isso se torna uma mistura de muitos inputs diferentes. E a gente sabe que qualquer coisa feita por um comitê não é a coisa mais afiada. Isso ocorre por ser o menor denominador comum, não o ponto fora da curva. Se você comparar isso com uma marca pessoal representa exatamente uma pessoa. Você ou eu, Scott ou Chris. Aqui está o problema que se conecta ao início da conversa. Se fomos socializados para criar uma persona, para nos darmos bem, criamos uma versão alternativa de nós mesmos. Vivemos tanto tempo nesse traje que esquecemos nossa voz e ponto de vista individuais. E também temos medo de que, se realmente dissermos o que pensamos, achamos que vamos ser cancelados. Que as pessoas vão achar nossos pensamentos tão repulsivos que vão nos silenciar. E isso vai eliminar oportunidades futuras para nós, para trabalho, para clientes, para parceiros. E eu estava ouvindo um programa em que duas pessoas foram a um primeiro encontro, e ela disse: "Nunca mais vou sair com ele de novo." Por quê? Bem, porque ele é ex-apoiador de um candidato presidencial. E isso foi o suficiente para ela dizer: "Não estou interessada em você." Então é por isso que temos bons motivos para ficar assustados. Então, o que está acontecendo é que tem muita gente por aí dizendo que tem essa marca pessoal. Mas o que elas estão mostrando por aí não reflete a verdadeira identidade delas. Elas não estão sendo realmente autênticas, estão maquiando ou selecionando tudo ao redor de suas vidas. Tipo, elas vão para um hotel legal e dizem: "Essa é minha vida." Alugam um carro e falam: "Esse é meu carro." Elas contratam modelos e dizem que estão saindo com essas pessoas, mas tudo é fabricado e inventado.
Esse é um tipo de marca pessoal. O outro tipo de marca pessoal que eu também não apoio é aquele que as pessoas usam para conseguir clientes. Ok, então eles veem a marca pessoal como uma forma de marketing e publicidade, para explicar o que fazem, os tipos de benefícios, características ou resultados que geram para outros. Nada disso tem a ver com quem você é. Então, para mim, e acho que sou uma minoria solitária nesse mundo quando falo sobre marca pessoal não é o que você faz, é quem você é. E mergulhar em quem você é e refletir isso para o mundo da forma mais autêntica, real e sem filtros que você puder. Muito poucas pessoas conseguem fazer isso. A primeira, eu nunca consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Alugar carros ou contratar modelos para fingir que são suas namoradas ou alugar um jato particular e dizer que é seu. Tipo, isso é simplesmente ridículo. A segunda, eu entendo o que eles estão tentando alcançar. Eles estão tentando construir um negócio e não estão tentando fazer isso de forma maliciosa. Eles só estão tentando descobrir, ok? Como eu uso minha experiência e meu conhecimento para vender um produto ou serviço para o qual estou totalmente qualificado? E eu sinto que se eu colocar minhas opiniões políticas nisso, só vai me prejudicar. Isso não dará resultado positivo. Vamos focar na segunda pessoa, pois acho que há mais aí. Espero que haja mais pessoas desse segundo tipo ouvindo o podcast do que aquelas que alugam modelos e postam no Instagram. A pessoa busca um objetivo de negócio com seu conteúdo, fala sobre isso, mas não se dedica totalmente. Qual é o conselho para eles? Porque eu não acho que eles estejam fazendo nada de errado. Eu só acho que eles não sabem como agir de outra forma porque têm medo de prejudicar sua renda. Então, Vamos analisar. Dei exemplos extremos, como persona falsa, mas mesmo em casos mais leves, como filtros no rosto, as pessoas modificam sua apresentação. Às vezes, só um canto da casa está impecável e o resto vira bagunça, né? E então a gente faz essas coisas, a gente seleciona o tempo todo. E é natural fazermos um pouco disso. Até o momento em que você já pode dizer que isso é bem falso, né? Aqui está o problema. Nas corporações, conquistamos novos negócios com marketing, publicidade e relações públicas, mas não chamamos isso de branding pessoal. Então, se você age como uma corporação, temos que chamar as coisas pelo nome. Isso não é construção de marca pessoal, apenas uma ferramenta para captar clientes. Por isso, corporações evitam política ou opiniões fortes, pois precisam ser neutras. Eles submetem ao recursos humanos estratégia, redação e jurídico para definir como atrair mais clientes. Mas ninguém acorda e diz: "Ah, eu simplesmente amo aquela entidade corporativa sem rosto." Eles podem gostar dos produtos ou de como se sentem com eles. Tipo, infelizmente, na maioria dessas casas de moda, a pessoa que originou ou criou aquela marca originalmente já não está mais conectada. Eles foram afastados da própria empresa. Hoje, quando falamos que amamos a Gucci, nenhum membro da família está realmente ligado à marca, se você acredita no filme, certo? Agora, é o seguinte que está acontecendo. As corporações buscam ser mais pessoais. Minha amiga Il Santosa diz que ninguém se apaixona por corporações, mas sim por personalidade. Por isso, tentam agir como pessoas. Aqui está a reviravolta irônica de tudo isso. As pessoas estão tentando agir mais como corporações, o que é realmente estranho. Vocês só querem se encontrar pelo caminho e fazer uma festa estranha. Tudo bem, podem ir fazer isso. Então eu acho importante, quando você tem uma marca empresarial, fazer exatamente o que você está falando. Você não fala muitas coisas inflamáveis, não é polarizador e é muito cuidadoso com o que produz. Só os clientes se conectam com esse conteúdo, o que entendo. Você escreve estudos de caso e faz comunicados de imprensa sobre algum projeto legal em que trabalhou e é muito cuidadoso. Você revisa e envia para o jurídico essas coisas. Estou dizendo algo diferente. Há a marca empresarial, o negócio criativo do Scott e o Scott como pessoa. Esses dois, acredite ou não, podem coexistir no mundo. E, na verdade, quanto mais você for você mesmo, Scott, mais você vai gerar interesse em torno da empresa do Scott. E podemos ver isso acontecendo. Se você olhar para a Virgin em comparação com Richard Branson em termos de número de seguidores, se você olhar para Elon Musk em comparação com a Tesla, Tim Cook em comparação com a Apple, é só continuar nessa lista. As pessoas querem se conectar com pessoas reais. E sim, a gente até segue as contas corporativas, mas não presta tanta atenção nelas porque já sabemos quase tudo o que elas publicam. O conteúdo é criado apenas para controlar nosso pensamento e nos influenciar ou direcionar para comportamentos que os beneficiam. Talvez não tanto a nós.
Ao analisar o que você fez, a maioria diria que você criou uma marca pessoal pela definição clássica ou pela definição que acho que a maioria das pessoas usaria para definir uma marca pessoal. Ao ouvirem o podcast, já entenderam sua explicação. Você se considera alguém que construiu uma marca pessoal? Se sim, por quê? Se não, por quê? Vou te dizer com certeza. No começo das redes sociais, eu realmente não as entendia. Então, nós estávamos criando coisas para minha empresa de design de serviços, Blind. E eu sempre ficava preocupado, tipo, o que eu escrevo? Porque há muitas pessoas, diretores de criação, que estão na linha de frente. E eu não quero criar uma situação em que eles tenham que se explicar. E há 10, 20 anos de diferença entre eu e eles em termos de idade, então nós gostamos de coisas diferentes. Eles usam linguagem mais inclusiva e suave, enquanto sou mais ousado e direto. E eu não quero que eles fiquem se desculpando em toda nova ligação de negócios. Então eu acho muito difícil escrever de uma forma realmente autêntica, com paixão, energia e emoção. Então elas acabaram se tornando muito entediantes. Então quando eu criei o futuro, seja por circunstância ou por escolha, era só eu. Eu tinha um voluntário, que era voluntário não remunerado no começo. Então não era como se eu fosse escrever nós. Tudo era centrado em mim. Penso e gosto disso. Alguns contestavam, Chris, escreva sempre no nós. Eu respondia, escreva como quiser, cada um aprende diferente. Vou escrever como quiser, já que gasto meu dinheiro nisso. Nem preciso ganhar, só faço o que quero. Então, por favor, não me diga o que fazer. Escrever no nós era inautêntico, pois só existe eu, não um nós. Eu não estou fingindo ser outra pessoa. Digo, aqui está algo que talvez choque alguns. Minha conta pessoal cresceu mais rápido do que a conta corporativa, porque isso está de acordo com os dados que já vemos hoje. Não é surpresa, pois as pessoas querem aparecer por alguém. E nós entendemos que eu posso alienar pessoas, posso ser desagradável para muitas pessoas, e está tudo bem com isso. Porque aqui está a parte mais interessante. Quanto mais você for quem deve ser, mais forte ficará. Isso serve para atrair as pessoas certas e afastar as erradas. Entendemos isso bem. Falávamos sobre algumas figuras políticas antes de entrar no ar. Eles atraem certos tipos de pessoas e repelem outros tipos de pessoas porque falam a partir de quem eles são. Nossa frustração com a política americana é que surgem pessoas e não sabemos quem está ali. É como se fosse um fantoche corporativo, apoiado por investidores bilionários ou algo assim. E eles não têm personalidade nenhuma, não conseguem falar de forma clara ou direta, e isso nos deixa realmente frustrados. Por isso acho que tivemos esse resultado. Ok. Então, para mim, eu acredito que tenho uma marca pessoal muito forte. As pessoas sabem pelo que eu luto. Eu estou dizendo coisas que acredito de verdade no meu coração. Eu sou muito apaixonado por isso. E isso vai irritar algumas pessoas, mas vai atrair mais gente para a conversa do que afastar. E eu estou bem com isso. Se você fosse dar a alguém um guia prático de como adotar essa ideologia na própria marca pessoal, você diria que existe algum tipo de estrutura que você segue? 20% falando sobre meus filhos e minha esposa, 80% falando sobre meus negócios. Tipo, tenho certeza de que você já pensou sobre isso porque pode acabar dando ênfase demais às suas opiniões. Para quem quer começar nessa área, qual o passo a passo? Descobri um jeito específico que funcionou para mim e pode servir para eles também. Se você só falar de si, exceto sendo uma marca de estilo de vida, ninguém vai se importar. Ninguém vai se importar com a sua vida, sua história, seu passado ou qualquer coisa assim. O primeiro passo, que pode ter várias fases, é oferecer grande valor às pessoas que deseja atender. Encontre um cliente apaixonado por algo e com um problema que você queira ajudar a resolver. Isso não é publicidade, aliás. Isso sou só eu aparecendo para tentar ajudar as pessoas. Inicialmente, era conteúdo de design. Pensei em te ajudar ensinando tipografia, design de logotipo e corporativo, mas fiquei entediado e quis fazer algo diferente. Quando percebi, notei que as pessoas buscavam muito por informações e insights de negócios. Apesar de não ter nenhum produto para atender esse público, eu simplesmente criei conteúdo para essa comunidade. Depois encontrei produtos porque me perguntavam, Chris, tem algo sobre X, Y ou Z? Agora perguntam, você tem curso, workbook ou algo sobre branding pessoal? Adoramos sua visão sobre o tema. Primeiro, você serve ao público da comunidade. Quando ensina, está apenas entregando valor antecipadamente. Em algum momento, eu não sei exatamente onde está o ponto de virada. As pessoas querem ver você no conteúdo. Então, agora isso é descrito como conteúdo sem rosto. Tipo, eu escrevo posts, geralmente focados em tipografia e design, coloco algumas fotos, mas não sou realmente eu falando ou fazendo algo.
E isso atrai um público. E aí surge essa dúvida: quem é essa pessoa? É uma equipe de pessoas escrevendo? Ou é uma pessoa com quem eu posso me identificar, me conectar e compartilhar algum tipo de afinidade cultural? Você precisa se expor mais, pois só entregar valor faz parecer uma conta de robô. Isso é meio importante, e é aqui que eu quero alertar todo mundo. Na minha opinião, fique longe de conteúdo de inteligência artificial sem rosto. Não sei o que você está fazendo ali, só está pegando atalhos, certo? Então, agora que você está criando conteúdo, você está entregando uma quantidade enorme de valor. As pessoas querem saber um pouco sobre quem você é para que elas possam entrar na história. E isso é muito importante agora, porque se for puramente baseado em educação, não há ganchos emocionais ali, certo? Tipo, alguém vai assistir a esse conteúdo, vão ver meu rosto, óculos, chapéu ou ouvir minha voz e pensar: alguém com quem me identifico. Essa frequência se conecta comigo e estamos meio que em sintonia. Somos atraídos um pelo outro. Se eu viesse a este programa e fosse muito professoral, o que eu não conseguiria ser, teria que ser muito cuidadoso com as minhas palavras. Falar sem muita paixão, ser meio frio na minha maneira de falar. Alguns gostam, outros não. Percebo que, ao falar com paixão, mais pessoas prestam atenção. Por isso o vídeo viral que você mencionou. Uma coisa que eu acho um ótimo exercício é você observar o seu criador favorito e analisar o conteúdo dele, especialmente o conteúdo em vídeo, que é ótimo para isso. E vá ao YouTube deles, procure pelos vídeos mais antigos e veja o quanto eles pareciam robóticos em comparação com quem eles são agora. Você pode notar que se sentir à vontade para se expor e ter opiniões marcantes se desenvolve com o tempo. Não esperava que alguém aceitasse logo de início, no primeiro dia. Não é fácil dizer, é muito difícil fazer. Mas eu acho que se você, se colocar na arena, se praticar bastante, você começa a perceber que aparecer como você mesmo, de forma autêntica, na câmera ou nas suas postagens, tweets, stories do Instagram, ou seja lá o que for, começa a se tornar algo natural. Acho que há um ciclo de feedback positivo, mas você também receberá críticas. Isso pode servir de termômetro para saber se está no caminho certo. Mas vai haver algum tipo de ciclo de feedback positivo que, na minha opinião, supera o negativo. Em quase todas as situações que vi, até mesmo as marcas pessoais que considero mais ousadas e autênticas. Normalmente, no geral, é algo positivo para qualquer objetivo que eles estejam tentando alcançar, independentemente de você amá-los ou odiá-los. Tipo, se eles ainda estão fazendo isso, ainda estão online. Tenho um motivo para fazer uma última pergunta sobre marca pessoal, já que não tivemos tempo de abordar muito conteúdo hoje. Podemos deixar isso para outro episódio, só mais uma pergunta, porque gostei quando tocamos nesse assunto. Você tem um visual muito específico e tenho certeza de que isso é de certa forma cuidadosamente pensado. Sei que Seth Godin usa óculos e você também. Qual é esse fator na marca pessoal? Não conheço muitas pessoas que a levam a esse nível. Isso é de propósito ou é só por acaso? Quero falar algo. Conhece Mark Manson? Claro, sim. Ok, ele escreveu o livro A Sutil Arte de Ligar o F. Eu sigo ele e ele disse algo que achei muito bom. Ele disse, sabe? Para se destacar e alcançar o que os 1% conseguem, ele diz que é preciso ser um contrarian. Repetir o que todos dizem não acrescenta ao diálogo, certo? Entendemos. Qualquer um pode afirmar que a lua é de queijo ou o oceano é rosa só para ser do contra. Entendemos. Ele diz, o segredo é ser um contrarian correto. Eu não digo as coisas para ser controverso ou para polarizar. Eu só tenho pensamentos que muitas vezes vão contra a crença popular. Vou discutir com as pessoas porque acredito muito no que penso. Eu penso que se eu ouvir um argumento melhor do outro lado, eu vou adotar o ponto de vista deles. Mas na maioria das vezes, não é assim que acontece. Então, eu vou dizer coisas que podem chocar um pouco as pessoas. E elas vão dizer, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, eu sei que esse é um conteúdo no qual eu posso investir ainda mais. Minha abordagem sobre branding pessoal é bem diferente do que, na minha opinião, 99% dos autodenominados especialistas dizem. Eles discutem marketing, publicidade e como criar funis para expandir o negócio, o que não vejo problema. Eu só não acho que isso seja branding pessoal. Isso é tudo do mundo corporativo, e a gente acaba pegando emprestado aquilo que a gente mais conhece. Entendi essa parte. Agora quero abordar a segunda, a estética, pois sou designer. Eu criava layouts, interiores, sinalização e outros tipos de projetos. Eu sou esse tipo de designer e sou obcecado por várias coisas diferentes, e moda é uma coisa da qual eu me tornei muito consciente. Na minha vida anterior, eu fazia comerciais e videoclipes.
Uma coisa que você aprende sobre design de personagens para um filme de animação é que, antes de realmente desenharem o personagem, eles desenham formas e silhuetas. Então, se você olhar para Kung Fu Panda, que é um dos melhores exemplos disso, tem o Po, todo arredondado e fofinho, o panda adorável que lembra o Jack Black em forma de panda. Tem o louva-a-Deus, tem a cobra e tem o Shifu, que é tipo, eu nem sei o que ele é, mas ele é pequeno. E também tem o orangotango, eu acho, que é tipo, todos eles têm formas diferentes. Então, quando você apaga todas as luzes e só vê as silhuetas, dá para distinguir cada um deles. Então, eu estou desenhando o personagem de mim mesmo. Se todos estivermos nus, temos formas diferentes, mas somos humanos. O que é realmente interessante é que, se você olhar para o mundo da moda, acho que Alexander McQueen disse isso. O falecido Alexander McQueen disse: se você quer criar na moda, mude a silhueta. Você muda a silhueta, você muda tudo. Vejo dois paralelos agora. Ao criar personagens para animação, observa-se a silhueta. Na moda, ela é modificada. Isso é fundamental. Então eu penso, ok, eu sou um designer, eu vou me desenhar. Eu vou desenhar a forma como eu pareço, para representar quem eu sou neste mundo. Para que eu não esteja apenas em um saco de papel pardo, certo? Então, essa é a embalagem de Chris. Algumas joias e óculos estilosos que uso agora são peças marcantes que trazem esse tipo de destaque. Ei, não sei o que esse cara faz, mas ele deve ser criativo ou artístico. E tem sido realmente interessante como um experimento à medida que eu apareço e fico mais aventureiro com a forma como me apresento, com o meu visual. As pessoas automaticamente assumem que eu sou um estilista, e isso é muito louco porque é justamente para esse caminho que estou indo, porque eu quero criar minha própria linha de moda. E é louco como você pode sinalizar algo para outra pessoa sem usar palavras, desde pessoas mais velhas até pessoas mais jovens, até pessoas em aviões. E as pessoas em restaurantes e cafés dizem: "Ah, você parece muito interessante, você deve ser um estilista." E isso é louco. O que sinalizo aos outros está sendo recebido, e isso é muito importante para mim. Então, o que eu quero comunicar é que sou uma pessoa muito exigente com certas coisas, mas tem outra coisa a se notar aqui. No ser de igual, a última coisa que você quer é se misturar. Você precisa se destacar na sua perspectiva, você precisa se destacar nas coisas que tem a oferecer. A maneira como você ensina, a maneira como você fala e a maneira como você cria conteúdo. Mas você também quer se destacar, tipo, fisicamente. Me visto de um jeito intencional, porque sou bem desajeitado socialmente. Eu não sei o que fazer em festas quando eu não conheço ninguém. Eu sempre fico pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou planejando minha saída. Scott, eu fico procurando, tipo, quanto tempo eu preciso ficar nesse lugar para dizer que eu... Também sou assim, entendo totalmente. Então, se você se veste de certo jeito, tem cabelo roxo, sapatos chamativos, gravata estranha ou vestido interessante. Ao entrar na sala, todos procuram falar com você porque todos ali parecem iguais. Pato, pato, pato. Tem um ganso ali. Vou falar com ele, pode ter uma perspectiva interessante. Então eu confio nesse guarda-roupa, nesse visual ou nessa silhueta, para ajudar a convidar as pessoas a virem falar comigo, mas também para que as pessoas possam me reconhecer na rua. Adoro conversar, mas as pessoas têm medo de falar comigo. Só quero facilitar para que saibam que sou eu, Chris. E se você tirou algum valor disso, sinta-se encorajado a vir falar comigo, porque eu vou compartilhar histórias com você. Tem mais algumas coisas que eu disse, não sei se você queria falar sobre elas ou comentar sobre elas. Eu mencionei usar o fracasso como um barômetro de sucesso no branding pessoal, ou melhor, comentários negativos como um barômetro de sucesso no branding pessoal. Não lembro dessa ideia, acho que já falamos quase tudo sobre marca. Eu ia dizer, tipo, existe algum outro fator que você considera quando está se expondo para o mundo que outra pessoa também deveria pensar? Seja procurando por comentários negativos, tipo, sim, eu tenho uma opinião forte, confere? Ou existe algum outro fator X que você inclui? No jeito que você fala, na forma como se apresenta e no tipo de conteúdo que você publica? Eu não sei. Você é o especialista. Provavelmente tem algumas coisas, mas qual seria outra coisa que se destaca e que as pessoas deveriam prestar atenção? Agora você me lembrou do que eu queria falar. Ok, ótimo. Sempre esqueço quem disse isso. Prefiro ser odiado por ser eu mesmo do que amado por fingir. E isso vai tocar fundo para muita gente, né? Então, estamos totalmente focados no que as outras pessoas querem. Você não pode ser influenciador buscando seguidores. Não é assim que funciona. E eu vou te dar um exemplo claro. Ok, as pessoas fazem comentários estranhos tipo: esse cara é um babaca, olha o jeito que ele se veste. Vista-se de acordo com a sua idade. Eu fico tipo, vista-se de acordo com a sua idade. Tenho 52 anos, se quiser se vestir como um vovô, usar calça alta e terno mal ajustado, tipo contador, faça do seu jeito.
Eu penso assim: serei eu mesmo e não me importo com o que você pensa ou diz. E, no fim das contas, como eu disse, as pessoas que gostam de você vão te acompanhar e as que não gostam não vão. Tipo, artistas não ficam por aí fazendo pesquisas sobre o que devem pintar ou esculpir, eles simplesmente fazem. E se as pessoas não gostarem, eles arcam com as consequências. Eles podem mudar ou não precisam mudar. Isso depende totalmente deles. As pessoas realmente diziam: nunca confie em quem usa boné dentro de casa. Ok, não sei de onde você tirou essa história, mas não vou mudar quem eu sou por você. Isso não faz sentido? Então, de novo, estamos tão condicionados a criar uma persona ou a nos conformar com base na aceitação de outras pessoas que nem conhecemos. É engraçado como a gente corre atrás de todas essas métricas de vaidade. A gente faz isso, quero dizer, a gente só corre atrás disso tudo, e eu sei que a gente gosta. Ou só aceitação. Eu nem colocaria isso como métrica de vaidade, só aceitação mesmo. Às vezes isso se manifesta como métricas de vaidade, mas eu vou falar sobre isso também. Então você deve se perguntar: estou liderando ou seguindo? Se você lidera, é líder de pensamento ou influenciador, mesmo que influenciador tenha uma conotação negativa para alguns. Mas pessoas que escrevem artigos, que fazem filmes, que desenham moda e constroem prédios, elas são influenciadoras. Elas influenciam o comportamento das pessoas dependendo de como fazem certas coisas, e elas iniciam tendências ou criam movimentos, tanto políticos quanto sociais. E isso é algo importante para se pensar. Agora, essa coisa toda de métricas de vaidade, porque você mencionou isso umas 3 vezes já, eu quero falar um pouco sobre isso. Sabe por que isso me incomoda? Acho que já disse isso. É que, de novo, não são essas as coisas que me pedem para resolver, e eu nem sou consultor. Essas são só mensagens diretas e respostas para Minhas newsletters. pedidos que as pessoas me fazem para resolver ou ajudar. Não tem relação real com o meu negócio. Tipo, elas não são meu indicador-chave de desempenho que eu tento otimizar quando estou construindo meu negócio. E quero dizer, eu estou nisso. Então eu entendo isso. Entendo, mas o que realmente impacta no podcast e nos assinantes da newsletter, essas coisas vêm antes. Porque, sabe, eu consigo relacionar um assinante a $1 de publicidade. Eu consigo relacionar um download adicional do podcast a $1 de publicidade. E então, se eu for tentar vender um produto, provavelmente vai ser através de um assinante da newsletter. Então eu consigo acompanhar esse funil. No fim, seguidores não definem sucesso. Observo várias outras métricas que são indicadores principais não só de resultado, mas, novamente, quando eu pergunto ao mundo: ei, sobre o que vocês gostariam que eu falasse? Eu pergunto ao público na newsletter e redes sociais: sobre o que vocês querem que eu fale? Sobre o que vocês querem que eu faça mais conteúdo ou crie mais conteúdo? Sempre é: como eu faço para crescer meu Instagram? Como eu faço para crescer meu Instagram? Isso é frustrante e não entendo por que acham isso uma habilidade útil. Beleza, eu vou ajudar a esclarecer isso. Certo, então aqui vai uma opinião polêmica. Vamos lá, se preparem. Acho que essa é a segunda coisa mais explosiva que digo. Existe essa rejeição de seguidores e métricas de vaidade, e o termo vaidade não é um bom termo. Existe uma associação negativa com isso. É sobre aparências e nada significativo. E uma amiga minha, que também é influenciadora, diria que seguidores não significam dinheiro. E tudo bem quando você vê as redes sociais e o conteúdo como um meio de ganhar mais dinheiro. Tipo, eu já deixei claro que para mim não se trata disso. Mas quando você cria coisas, Scott, que ajudam sua comunidade, você está fazendo algo maravilhoso. Você está criando boa vontade. E boa vontade vai muito, mas muito longe mesmo. Então, quando você tiver algo para vender para eles, quando você precisar do apoio deles, por qualquer motivo, tipo sua conta sendo banida ou alguns malucos roubando sua identidade, as pessoas para quem você criou toda essa boa vontade vão aparecer e lutar por você, porque elas pensam: esse cara luta por nós. Então, estamos com você. Se o relacionamento for apenas troca, isso é um conceito importante de entender. Quando dou 10 ou 12 reais para alguém comprar um hambúrguer, o relacionamento termina aí. Você me dá o hambúrguer, eu o dinheiro. É uma transação, ninguém deve nada ao outro. Não me sinto na obrigação de ir às redes sociais dizer: o melhor hambúrguer da vida, vão lá agora. Alguns buscam influência nesse meio, mas pessoas comuns não. Certo, agora é o seguinte. E isso é meio que uma mudança interessante em como as pessoas percebem as coisas. Existe algo chamado prova social, e a prova social é muito valiosa. E algumas pessoas agora estão mudando sua mentalidade de que as redes sociais se tornaram o novo currículo. Então vamos analisar isso. Ok, o currículo é algo que é fabricado,
que a maioria das pessoas não aprofunda muito, então há todo tipo de enfeite e exagero usados nos currículos. Vou te dar um exemplo. Eu estava trabalhando com uma pessoa que estava me ajudando com algumas coisas de marketing. A pessoa afirmou no LinkedIn que estudou em Stanford. Está escrito lá. Conversei com ela e perguntei: quando você se formou? Quanto tempo ficou lá? Sabe, ela foi para Stanford por um semestre e desistiu. Dizer que foi para Stanford é enganoso. Ela não mente, só fala: fui para Stanford, certo? Ela sabe como as pessoas vão interpretar isso e elas se dão todo tipo de título maluco. Chefe de design e desenvolvimento de produto. Você fez um esboço disso, então as pessoas exageram. Sabemos disso sobre currículos, por isso acho que não valem nada. O que importa é o trabalho realizado. Se estiver em um espaço criativo, mostre seu portfólio. Mas não existem tantos setores ou áreas em que você possa mostrar um trabalho produzido que prove que você sabe o que está fazendo. Então vamos para a próxima coisa disponível. Entramos no campo da prova social, depoimentos, prêmios, certificados, coisas que você conquistou. E todos nós sabemos disso. Quando duas pessoas falam do mesmo tema, a que tem 10 milhões de seguidores se destaca diante da que tem 10 mil. Você associa alguém com 10 milhões de seguidores a uma presença maior. Alcance, profundidade de conhecimento, carisma e todos esses tipos de coisas. Porque somos preguiçosos, usamos heurísticas para evitar pensar tanto. Seja bom ou ruim, isso é importante notar. Vou dizer isso, e é aqui que estou disposto a lutar até o fim e morrer defendendo minha opinião. Sobre isso, tudo o que você faz, Scott, tudo o que sua audiência faz, traz benefícios em um nível exponencial. Se eles têm uma marca pessoal forte e muita prova social, ponto final. Vou concluir essa parte. Então, se você vende donuts e é o rei dos donuts no Instagram, seu negócio vai explodir. Se você é um profissional de tecnologia da informação que ajuda as pessoas a lidar com cibersegurança e é o maior especialista, ou um criador de conteúdo prolífico sobre cibersegurança, atualizações e coisas que as pessoas precisam fazer, seu negócio de segurança de tecnologia da informação vai crescer muito positivamente. E então, o que as pessoas não entendem é que isso está sendo provado repetidas vezes. Quem possui uma tribo e comunidade fortes pode transformar produtos comuns em algo muito valioso. Você pega Ryan Reynolds com a Aviation, The Rock com a Terra Mana e todos esses outros. Ou até antes, Logan Paul e outro cara, cujo nome esqueci, estão promovendo. Prime. E a Prime virou a empresa de bebidas energéticas que mais cresce no mundo graças à associação que conseguem criar. Eu consigo trabalhos de palestras públicas muito melhores, com cachês e horários melhores, não porque eu seja um palestrante melhor. Não foi por ter escrito um best-seller ou aparecer na Fast Company, Inc. Magazine ou Entrepreneur Magazine. É principalmente porque eu tenho muitos seguidores nas redes sociais. Então, ter seguidores nas redes sociais é a nova moeda do século XXI. E isso vai explodir a cabeça das pessoas porque elas vão dizer: não, não é, Chris. Elas vão discutir comigo. Vão dizer que é tudo vaidade. Vou te dizer, graças aos seguidores nas redes sociais, consigo contratos melhores para livros. Negocio o contrato com a editora porque analisam meus seguidores nas redes sociais. Assim, consigo melhores patrocínios e acordos com marcas, onde as pessoas vão abrir portas que eu nem sabia que existiam. Esquece essa coisa de eu tentar abrir a porta. Você está sendo convidado para eventos e levado à sala onde tudo acontece, como diz Hamilton. Você está sendo levado para a sala com pessoas que você admirou a vida toda, por causa da autoridade percebida que você tem, por causa do seu alcance nas redes sociais. Acabei de voltar de uma viagem à Irlanda, um retiro de negócios com outros 20 indivíduos muito bem-sucedidos. A primeira coisa que perguntam quando me apresentam é: Chris, quantos seguidores você tem? Não é por ter ganhado um Emmy, trabalhado nessa conta ou feito seu negócio crescer para X ou Y milhões. Só querem saber quantos seguidores você tem. É como se ficassem te seguindo sempre. Tipo o Scott perguntando: como faço minha conta no Instagram crescer? Porque, instintivamente, eles sabem algo que talvez você ainda não tenha aceitado. No século XXI, a economia da atenção é a economia. Vou te contar duas coisas. KSI é o sócio dele. Acabei de pesquisar. Alguém está pesquisando. Fato. Confere. E a segunda coisa é que eu não discordo de você. Acho que minha frustração não vem disso, pois ter seguidores me trouxe oportunidades incríveis e me colocou em palcos que eu não teria alcançado sem esse público. O que me frustra é que muitos preferem construir audiência a criar um negócio lucrativo do zero.
Descobrir um produto que tenha aderência ao mercado e depois o empreendedorismo tradicional. Eles acham que, se simplesmente construírem uma audiência, como o seu amigo disse, na verdade, ao contrário do que o seu amigo disse. Eles acreditam que construir uma audiência gera dinheiro, mas é isso que estou tentando contestar. Estou tentando dizer, ei, eu sei que esse público é empreendedor. Não conheço as ambições nem a situação financeira de quem me segue. Mas se você está tentando construir um negócio, vamos focar primeiro nos fundamentos do negócio. Vamos focar em resolver um problema que as pessoas realmente precisam que seja resolvido. Ter um público só facilita um pouco isso. Mas simplesmente juntar seguidores sem motivo ou propósito realmente não vai resolver o que você está tentando alcançar. Acho que essa é uma forma melhor de dizer, por isso fico frustrado. Vamos entrelaçar essas duas ideias, certo? Se você é empreendedor e administra um negócio, foque nos fundamentos: marketing, vendas, atendimento ao cliente e entrega do produto. Isso é fundamental para que você consiga jogar esse jogo. Então, uma vez que você tem a sua casa em ordem ou em paralelo, você pode desenvolver sua marca pessoal de forma que essas duas coisas se ajudem mutuamente. Aqui está o exemplo. Se você é uma pessoa sem conquistas, não tem experiência e está tentando dizer, eu já fiz coisas. Onde estão as provas? Nas redes sociais dizem, cadê as provas? Você não fez nada, nem sabe do que fala. Essa é a crítica que recebo. Eu penso, tenho provas. Quer ver ou prefere ignorar? E você fica blá blá blá, você não sabe do que está falando, né? Então, eu tinha as provas. Então as pessoas estão dizendo para mim, Chris, você não teria conseguido lançar ou criar um público tão grande se não tivesse esse negócio. Isso reforça o que você diz. Acho parte disso justa. Agora, por outro lado, consegui aumentar meu público nas redes sociais até o tamanho atual. Todo negócio que eu entrar será impulsionado por isso. Vou te dar um exemplo. Estou em uma conferência chamada Reframe, voltada para contadores. Há vários patrocinadores sentados ao longo da parede para apoiar este evento. Tem um cara que trabalha com desenvolvimento de aplicativos. Ele e a família são muito bem-sucedidos, com vários IPOs entre os irmãos. Ele afirma, Chris, é muito fácil conseguir dinheiro se você quiser capital de risco. Eu fiquei tipo, sério? Ele disse, sim. A maioria dos empreendedores consegue capital de risco. Eles constroem um produto e depois gastam toda a energia tentando construir um público para que alguém use seus produtos e suas ferramentas. Ele disse, você já tem isso, eu vou te ajudar a conseguir capital de risco. Quando você construir seu produto, haverá grande expectativa ou preparação, porque você simplesmente diz para a sua comunidade, estou trabalhando nesse produto para vocês. Eu resolvi o problema que acho que vai facilitar ou melhorar a vida de vocês. E por causa disso, uma pessoa que nunca lançou um aplicativo ou um produto digital assim, não só tem acesso. Então, a conversa está acontecendo comigo. E outro empreendedor zero, que é muito bem sucedido, diz que podemos conseguir seu capital. Eu posso me tornar seu parceiro para construir parte disso. E nós sabemos que vai ser um sucesso. Assim, podemos gerar uma guerra de lances rápida, como uma rodada série B de capital de risco. Isso é construído quase que totalmente com base no público que eu tenho nas redes sociais e na boa vontade que foi criada. Ninguém comenta sobre a Blend, onde trabalhei o dobro do tempo. Quase ninguém fala disso hoje. Quero equilibrar essas duas coisas, certo? É tolice ser coach de vida aos 17 anos, pois ainda não viveu o suficiente. Ou afirmar que fez várias conversões ou é especialista em vendas sem ter feito nada. Você é um garoto no quarto, talvez haja um pouco de etarismo aí, eu entendo. Se você tem experiência e sabe o que faz, este é um ótimo momento para criar conteúdo. Scott, eu entendo a sua frustração porque as pessoas têm buracos no navio. Vamos tampar esses buracos bem rápido. Eles dedicam de 10 a 20% da energia à construção da marca pessoal, pois isso funciona junto para se ajudarem. Se você construiu uma marca e construiu um público, me desculpe, os criadores deveriam... Podemos adotar uma visão generalizada sobre isso, sobre essa ideia. Obviamente, podemos argumentar pelos dois lados, mas os criadores deveriam tentar construir uma empresa ou deveriam aproveitar seu público e assumir posições acionárias em startups ou pequenas empresas onde o produto se alinhe com o público deles. Avatar, o que você acha que na maioria dos casos é um uso melhor do público deles? É uma opção mais alavancável? Sim, a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Essa boa vontade que você vem construindo. Confiança é difícil de conquistar, fácil de perder e complicada de recuperar, certo? Então, como regra geral,
Eu não promovo nem uso minha audiência para nada que eu pessoalmente não goste, não use ou não seja apaixonado. Senão, tenho um problema sério, pois viro garoto propaganda de produtos de outros e uso minha credibilidade para ganhar dinheiro fácil. E você pode fazer isso, mas esse não é o jogo que eu estou jogando. Tem uma tendência interessante acontecendo agora. Existem muitas empresas de software como serviço por aí que estão procurando exatamente isso. Acabamos de falar sobre um grande público para semear o software ou as ferramentas deles, certo? O que eles fazem agora é o seguinte: tenho 2 acordos de participação em que ajudo a promover um produto que uso e gosto, que também utilizamos com nossa comunidade, oferecendo melhores ofertas ao público em troca de participação nessas empresas. Este é um momento incrível para estar vivo se você tem uma marca pessoal forte, com uma boa comunidade e muitos seguidores. E é incrível porque não é só isso. Aqui está o que eu penso. Se alguma dessas empresas em que participo vendi ou fizer oferta pública inicial, acredito que minha comunidade, em vez de ficar chateada, dirá apenas: bom para você, Chris. Eles vão ficar tão orgulhosos de dizer que estão aqui para me apoiar, 1000%. E porque essa é a cultura que eu cultivei na comunidade que temos, certo? Queremos ver todos vencerem. Estou torcendo por você e te apoiando com conteúdos e materiais educativos para que construa uma vida baseada na sua paixão. Quando sou recompensado, nossa comunidade vibra e acha incrível. Estamos muito felizes e orgulhosos. Estamos aqui por você. O que mais falta? Vou te dizer algo. Algo realmente notável aconteceu nesse jogo de conteúdo todo que começamos em 2014. As pessoas, por bondade, simplesmente nos dão dinheiro. Nada para comprar, só como reciprocidade, certo? Perguntei a profissionais de marketing que constroem marcas quanto você paga para adquirir um cliente. E você paga $1, $10, $100, $1.000, depende do tamanho da sua oferta. O custo será alto porque o valor vitalício do cliente é elevado. Eu disse: imagine se seus clientes pagassem para você fazer marketing para eles. É essa posição rara em que estamos agora. Porque estamos fazendo isso há 10 anos criando boa vontade, e temos sido honestos, e temos feito isso com integridade. Me afastei de tudo que me deixava desconfortável. Parece que as pessoas pensam a longo prazo. Se você está construindo um público e não quer aceitar acordos ruins com marcas logo de cara, você só quer isso. Você quer manter a integridade com seu público e quer monetizar esse público de alguma forma porque você está totalmente decidido a se tornar um criador em tempo integral. E o que você acha que é a maneira mais íntegra de monetizar um público? Quando você está começando e não tem uma grande quantidade de pessoas para vender, ou não tem um grande nível de confiança, tipo, como você monetiza quando está começando? A maneira como vou responder essa pergunta é: adie o pedido ou a monetização pelo maior tempo possível. Por isso, se criar conteúdo for sua renda principal, você não conseguirá. Por isso, vou apoiar seu "vamos construir um negócio primeiro", pois isso te dá mais fôlego. Existe essa ideia de equidade kármica, certo? Quanto mais faço o bem, mais deposito no banco da equidade. Isso gera juros compostos com o tempo, especialmente se feito com consistência. Dizem que, ao nascer seu filho ou durante a gravidez da parceira, você deposita e segue colocando dinheiro nessa conta, de modo que, quando eles forem para a faculdade, especialmente aqui nos Estados Unidos, já tenham o valor da mensalidade pronto para usar. Fomos pais muito responsáveis com ambos os meus filhos. O fundo para a mensalidade da faculdade já estava formado, então ambos podem ter todo o dinheiro da mensalidade agora ou quando quiserem. Assim, eles decidem se vão à escola ou viajam pelo mundo como estudantes da vida. E então, se fizermos esses depósitos, mas se estamos sempre pedindo, ou fazendo monetização, ou fechando acordos, ou pedindo e rodando anúncios o tempo todo, a gente esvazia a conta. Ela nunca tem impulso suficiente para se tornar algo substancial. Existe uma coisa sobre a qual Darren Hardy escreveu no Efeito Composto. Ele pergunta: você prefere ter $1 milhão ou 1 centavo que dobra de valor todos os dias durante 30 dias? É bastante fascinante. Então, a maioria das pessoas diz: eu vou pegar $1 milhão, deve ser mais. Como que 1 centavo pode valer mais do que isso? Então, o que fica realmente interessante? No dia 28, ainda não chega a $1 milhão. No dia 29, ele ultrapassa e no dia 30 se torna um número muito maior. Então você pode olhar para o karma, ou boa vontade, ou ajudar os outros, ou o ato de generosidade como aquele centavo que continua se multiplicando e dobra a cada dia. Então, quero alertar as pessoas: não tenham tanta pressa em monetizar.
Fique longe disso, porque o que vai acontecer é que você pode fazer negócios muito maiores. 2, 3, 4, 5 anos depois disso, você vai perceber que pode conseguir condições muito melhores. E o tipo de dinheiro que você vai receber vai superar tudo o que você poderia ter feito acumulativamente em um único negócio. Já fiz grandes negócios chegando a $120.000 ou $140.000 por contrato de marca em rede social. Se eu tentasse tirar $1.000 de cada vez, acabaria desgastando meu público e não me sentiria bem. E eu estaria promovendo produtos com os quais eu não deveria estar associado. Eles não podem pagar o que pagariam para trabalhar comigo. De todas as coisas sobre as quais conversamos, qual seria o último grande equívoco ou sinal de alerta que você gostaria de, sabe, deixar bem claro? Quando se trata de alguém construir sua marca pessoal, Construir uma marca pessoal não é fazer publicidade, porque, até onde eu sei, isso é algo do Seth Godin, acho que está no marketing de permissão. Quase ninguém abre o e-mail para encontrar spam, quase ninguém ouve rádio ou assiste televisão para ver um anúncio. Na verdade, a gente paga para ter o serviço de assinatura premium justamente para não precisar ouvir anúncios. Pagamos nas plataformas como Apple Music, Spotify ou Amazon só para evitar anúncios. Faça a si mesmo essa pergunta. Esse é um teste rápido. Isso tem cheiro de anúncio? Se tiver, seu público é mais esperto do que imagina. Seja genuíno ao anunciar para eles. Não tente disfarçar. Seja verdadeiro ao criar conteúdo e não peça nada. E o que as pessoas fazem muito, e eu vejo isso em todas as redes sociais, né, seja no LinkedIn, no Twitter, no Instagram ou no YouTube, é um anúncio com um pacote muito mal feito como se fosse valor. E o que acontece é que isso afasta as pessoas. Ninguém assiste, ninguém compartilha, e eles sabem disso. Ok, você está aqui para me vender alguma coisa. Eu vou ranger os dentes e aguentar essa experiência dolorosa só para conseguir pegar uma ou duas informações de você. Mas esse não é um sentimento positivo que eles estão sentindo. É bem negativo. Não sei quantos webinars você já participou, mas os que parecem bem-sucedidos seguem uma fórmula específica. Prometa 3 coisas. Demore uma eternidade para entregar essas 3 coisas e espere até o final para entregá-las. Tentar vender para eles a cada 10 ou 15 minutos é complicado. aliás, eu diria que os webinars que eu realmente aprecio são aqueles que são tão aprofundados e ensinam tanto que realmente me fazem sentir assim. Na verdade, não há tentativa de venda. É só minha opinião. Não conheço a ciência dos webinars, nem sou especialista. Mas quando alguém aparece e basicamente me ensina exatamente a mesma coisa que eles estariam me vendendo de qualquer forma, só que de graça. Mas eu sei que não sou disciplinado o suficiente ou não tenho a falta força de vontade para fazer sozinho. Dizem, é assim que faz, mas pague $20.000 que faço por você. E eu estou sabe de uma coisa? Sim, porque você já me disse exatamente o que vai fazer e não tentou me empurrar nada. Agora eu acredito que você pode fazer isso. E eu provavelmente poderia, com energia e esforços suficientes, simplesmente fazer isso sozinho, mas eu realmente não quero. Então, aqui estão os 20 ou $5.000, tanto faz. Mas esses são os webinars que realmente ressoam comigo como cliente. E eu odeio aqueles que tentam vender a cada 5 minutos. Ou o ai meu Deus, ou os eventos onde eles simplesmente colocam os patrocinadores no palco e os patrocinadores não conseguem, ter uma conversa inteligente. Eles só ficam vendendo o produto deles. Isso desanima imediatamente. Não proporcione esse tipo de experiência. Com certeza, eu gostaria de terminar nosso podcast hoje com uma história e uma pergunta que me foi compartilhada, e espero que você pense sobre isso. Fique à vontade para comentar depois. Tenho um amigo chamado Trevor, que é como o Chris e organiza eventos com seu chefe, Neil. Organizaram vários eventos durante o ano para muitos profissionais do mercado imobiliário. Ele chega e pergunta: "Qual é o seu jogo, cara?" Eu perguntei: "Como assim? Qual é o meu jogo?" Ele respondeu: "O que você tenta vender quando fala?" E eu realmente tive que pensar sobre isso. Eu disse: "Acho que não estou tentando vender nada." Ele disse: "Também pensei isso, pois todos os outros palestrantes no palco vendem um livro. Eles querem que você entre no mastermind deles ou os contrate para branding pessoal, seja o que for. Eles sempre vendem algo. Você é uma das poucas que fala no palco sem vender nada." Mas eu não acredito que isso seja verdade. Deve haver algo que você está vendendo. Caso contrário, por que você está fazendo isso? É simples. Faço isso para honrar vocês. Como fui escolhido para falar hoje, quero garantir que agrego valor e justifico minha presença aqui. Foi uma boa escolha, ficando em segundo lugar, e bem próximo do primeiro. Faço isso para valorizar quem dedicou tempo, energia e recursos para estar aqui, ao invés de estar com a família ou investir em outra atividade.
E é isso que estou tentando fazer. Esse é o meu objetivo. Então, eu disse que as pessoas são muito mais inteligentes do que você pensa. Quando você chega com um objetivo, eles percebem isso de longe. E não importa o que você diga, você está minando o valor que está oferecendo, porque você está tornando isso algo comercial. Você os vê como um cifrão em uma conta bancária, e eu não quero fazer isso. Ele disse: eu entendo. As pessoas acham que são muito espertas com suas agendas quase visíveis, e não sei por que continuam fazendo isso. E é tipo, você foi pago para falar, essas pessoas pagaram caro por você. Não para fazer um comercial. De novo, eu sou meio que a minoria nisso em relação ao normal, e tudo bem para mim porque isso me permite brilhar. E então, o que acontece depois, Scott, é que as pessoas vêm até mim e dizem: o que você está comprando? Quer dizer, desculpa, o que você está vendendo? Eu quero comprar algo de você. Não sei. Do que você precisa? Vou checar meu catálogo. Não, acho que não tenho nada para você, mas agradeço por você querer comprar algo de mim. E o mais legal aqui é que, não sei se você sabe disso, mas eu faço coaching individual. Me contratar é caro, então acho que toda essa boa vontade faz as pessoas pensarem: cala a boca e pega meu dinheiro. Quero te contratar para coaching individual. E elas só se inscrevem. Então, quando você é tão bom em entregar valor, eles vão dar um jeito de te pagar. Os bons sempre fazem isso. Cris, onde as pessoas devem se encontrar? Você consome todo o seu conteúdo, redes sociais e site? Para me seguir em quase todas as redes sociais, eu sou o Chris Do. 2 se escreve D-O. E se você quiser saber mais sobre nossos programas, basta procurar pelo The Future. Então, se você acessar thefuture.com, você pode nos encontrar lá. The Future não tem, e no final é F-U-T-U-R. Em francês, fala-se Future. Então é isso que somos. Você teve uma vida incrível, cheia de fases. Se pudesse dar um conselho ao seu eu de 20 anos, qual seria? Eu diria para mim mesmo que vai ser realmente desconfortável, que eu não vou querer fazer isso. Não há nenhuma prova de que vai dar certo. Mas comece a criar conteúdo o quanto antes, mesmo quando você não souber o que está fazendo. Porque esses primeiros anos são muito importantes para te ajudar a se tornar a pessoa que você deve ser neste mundo. E minha vida se transformou, os relacionamentos que eu tenho se transformaram, e agora eu tenho. Eu tenho muito orgulho disso. Amigos de todo o mundo voam para me encontrar onde estivermos. Viajamos como uma matilha de lobos. É incrível ter amigos adultos para fazer um tipo de acampamento juntos. É a diversão mais legal que já tive com pessoas de quem gosto. Queremos ver um ao outro vencer. Esse é o resultado de aparecer, criar conteúdo e construir uma comunidade.